No programa anterior, tivemos uma entrevista com uma tabeliã que mostra a importância da documentação para efetivar uma transação imobiliária. Agora, assista o que pensa o corretor de imóveis sobre o tema. Depois que você faz a venda, é importante que seja, é o primeiro passo, na verdade, né? O assinar o papel ali do processo da proposta, enfim. Depois a gente tem que recolher toda a documentação das três partes. Por que três partes? Vendedor, comprador e do imóvel, e mandar para um cartório de notas quando é pagamento à vista ou é um parcelamento direto com o proprietário, que a gente chama de cláusula resolutiva, né? Muitas vezes acontece, eu te dou uma parte em dinheiro e vou te dividir mais 10 parcelas de X valores. Isso daí dá para fazer direto no cartório de notas, né? Então manda essa documentação para depois tirar as certidões para assinar a escritura pública, que é uma parte do processo de venda de um imóvel. A divisão dos custos, né, entre comprador e vendedor, ele varia muito de estado para estado, município, enfim. Então, é importante que se respeite a questão regional, né? Dependendo da região, é dividido esses custos, outros é responsabilidade do comprador, enfim. Mas os custos básicos de um imóvel vendido à vista, que é feito no cartório de notas, primeiro, a escritura, que também varia de local para local, de estado para estado. O registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis, né? Que são cartórios diferentes, um é de notas que vai fazer a escritura e o outro é responsável por todos os imóveis de uma determinada região. Outros custos são as certidões, e as certidões também há uma boa prática que varia também de estado para estado. Em alguns estados o vendedor que paga, outros o comprador que acaba pagando essas certidões, mas é importante que a responsabilidade do vendedor é que entregue o imóvel livre de qualquer ônus e penhora, ou seja, disponível para venda, né? E outro custo é o ITBI. Então o comprador, ele não vai, no teu exemplo, 1 milhão, ele não vai pagar única e exclusivamente 1 milhão, ele tem as custas para fazer a transferência do imóvel para o nome dele, né? Quando a gente vende um imóvel, essa cautela precisa acontecer no início, ou seja, desde o anúncio do imóvel, né? Então, essa verificação da possibilidade da venda do imóvel, ela já começa, essa cautela já começa antes do anúncio, ou seja, eu posso anunciar esse imóvel? Quem está me pedindo para vender esse imóvel, ele é o real proprietário que está na matrícula? Tem algum tipo de problema que possa haver com esse imóvel? Algum tipo de partilha de bens, inventário que ainda não está concluído ou está por concluir, né? Ou seja, ele está disponível para venda ou não? Até aqui na minha empresa a gente tem uma boa prática de todo imóvel que entrar, a gente já faz uma prévia dessa verificação de certidões, principalmente do vendedor, né? Para ver se tem algum tipo de positiva que possa sair naquele momento. Não que ele precise, caso saia, resolver aquele problema naquele momento, mas ele fica ciente de que é uma positiva que vai acabar aparecendo lá na frente e precisa de solução. Então, essa cautela já começa antes da negociação acontecer. E para que ele vá para frente, toda a documentação esteja ok. Comprador, vendedor, nesse caso de um pagamento à vista que vai para o cartório, não, e do imóvel, né? Exemplo, se a gente pegar um apartamento, ele não pode não ter nenhuma dívida que impeça a venda. Exemplo, condomínio. Condomínio é um das dívidas que, se estiverem aberta, ela precisa ser quitada porque ela pode ser um impeditivo da venda. E outros referente ao próprio imóvel, por exemplo, IPTU, se tiver em dívida ativa ou algo nesse sentido, claro que vai acabar saindo nas certidões, mas é uma questão que acaba podendo impedir a venda, né? Apesar dos cartórios acabarem solicitando, no caso do exemplo que eu dei,
da carta de quitação de condomínio é uma coisa que depende do corretor solicitar isso e fazer uma avaliação lá atrás para ver, ó, tá tudo certo com o condomínio. Por quê? Porque é um impeditivo de venda. Eu sempre digo que a comissão ela é uma consequência. Qual que é o nosso papel como corretor? Nós somos responsáveis pelo estresse do processo para que as partes curtam o processo, no que diz respeito a não tenham problema nenhum. Então nós somos o intermediário de duas partes, da parte vendedora e da parte compradora. E o nosso papel é que esse processo corra da melhor forma possível e com segurança para as duas partes. A maioria das vendas todas têm soluções quando tem algum tipo de entrave. Se tiver qualquer divergência entre comprador e vendedor, é melhor que se cancele a venda do que se leve uma venda mal feita até o final que possa dar algum tipo de problema. O corretor ele precisa ter na cabeça dele que ele tem que ser o corretor da vida do cliente e não estar preocupado única e exclusivamente com aquele momento e com aquela venda, porque ele pode ser o corretor do ciclo de vida do cliente, né? Quando ele compra o primeiro imóvel dele, quando ele casa e compra um maior, quando ele tem filhos e compra um maior e quando os filhos saem de casa, ele acaba comprando o menor porque ficou só ele e a esposa. Ou seja, o corretor ele precisa ter essa consciência que não é a venda pela venda. A gente faz tudo para vender, mas não faz de tudo para vender. O conhecimento sobre a documentação atesta seu conhecimento e responsabilidade perante o cliente. E a TV Cofesse Capacitação de setembro terá 5 módulos sobre o tema. Assista! Saúde, sucesso e até a semana que vem! O corretor de imóveis sempre vê mais longe porque ele vê com o coração a felicidade de um jovem casal, a realização de um novo empreendimento, a alegria de uma área maior para o plantio, a emoção da conquista de um segundo imóvel. Sim, porque toda realidade começa com um belo sonho. E não há alegria maior do que se ter um belo sonho realizado. Parabéns para nós, corretores de imóveis.